Fala aí, gente boa. Vamos começar aqui o vídeo. Vou mostrar aqui aqui em cima como é que está sendo o robô, como é que está sendo o carregamento também, como é que vai ser o carregador. E vou mostrar agora a lógica de como é que ele vai andar pela casa. Então a gente tem aqui um mapa, né? Uma planta de uma casa. Aqui está uma sala, aqui é sala, aqui é um quarto, cama, armário, outro armário, aqui é banheiro, outro banheiro e aqui é a cozinha. Esse aqui é o nosso robozinho. Ele aqui eu já deixei no jeito. Vou marcar aqui um ponto inicial e vou mostrar o que ele vai fazer. Então aqui ele tem 3 sensores. Um para frente, vai marcar uma distância. Outro para a direita, outro para a esquerda. Um para a esquerda, outro para a direita aqui, para marcar a distância. O sensor ele é laser, então ele vai marcar a distância de cada ponto, para poder o robô se movimentar, fazer uma movimentação certa. Ficaria mais preciso com 4 sensores, mas aí eu vou mostrar com 3, porque também dá para fazer com 3, mas ficaria melhor com 4. Então aqui eu vou mostrar aqui um ponto. Eu deixaria ele, por exemplo, aqui na sala, perto de uma tomada. Vou dar um giro nele aqui. Ele ficaria, por exemplo, aqui atrás, aqui à frente, lado do outro, e aqui a traseira dele ele encaixaria aqui na tomada aqui, ficaria aqui carregando, certo? Quando eu desse o comando, ele teria que fazer um giro de 90 graus. Fazendo um giro de 90 graus, ele vai ler. Cada sensor vai fazer primeiramente uma leitura. Então, se esse aqui é o ponto inicial, dele, de carregamento, então esse daqui seria a leitura de cada sensor. Por exemplo, aqui seria 1 metro. Esse sensor estaria lendo essa distância daqui até um ponto que ele teria batendo, porque o sensor infravermelho ele bate num ponto e reflete, voltando para e mostrando quantos centímetros está do sensor a esse ponto aqui. Então, para onde o sensor estiver apontando, ele vai marcar uma distância. Então, esse lado aqui estaria uns 5 centímetros. Aqui. Esse outro lado aqui estaria uns 30 centímetros. Esse outro lado aqui estaria 1 metro. Então, ele faria um giro. Por exemplo, se desse um comando para ele ir para a cozinha, certo? Ele teria que sair daqui diretamente para a cozinha. Então, na lógica ficaria isso. Ele faria o giro até fazer outra marcação com sensores. Aqui era outro ponto. Ele sairia de um ponto para outro. Fazia um giro de 90 graus, mostrando outro ponto. Quando ele chegasse a esse ponto, cada sensor chegar a um ponto, uma medida diferente do que estava, por exemplo, o lado esquerdo, o lado direito está agora com 5 centímetros. Daqui a parede, e aqui está com 1 metro. Esse outro lado esquerdo está com 1 metro de distância. E a frente do robô está com 30 centímetros, do ponto até a parede. Ele faria outro comando quando chegasse a essa medida, quando os sensores estivessem nessa medida. Então ele andaria para frente.
Sensor andando para frente. Agora está andando. Não sei porque não estava andando, mas agora está. Andando para frente. Nessa andada que ele deu daqui, desse ponto até aqui, ele teve medidas em cada ponto. Então, quando ele chegar a essa medida aqui, o sensor da direita chegar a essa medida e o sensor da frente chegar a uma medida específica, então se ele nesse ponto aqui, daqui para cá, ele estava a 30 centímetros, então ele andou e ficou a 10 centímetros, certo? Ficou a 10 centímetros da parede. E aqui ficou com outra marcação, outro centímetro na direita e outro centímetro da esquerda, marcando o móvel que está aqui. Então daqui do móvel estaria 30 centímetros e aqui estaria 10 centímetros e aqui estaria viável, porque o sensor ele não capta essa distância toda. Aqui teria mais de 2 metros, 3 metros. Um corredor de 3 metros a 5 metros. Então ele não identificaria nada. Então o que valeria para ele fazer o próximo comando seria esse sensor com esse. Quando ele chegar a essa medida, ele ia fazer o giro. Chegou a medida, parou, fez o giro de 90 graus. Certo? Vou ajeitar ele aqui. Aqui na mão não tem como fazer a medida certa. Deixar o robô no jeitinho certo. Então, o robô, ele, chegando nessa medida, faria um giro de 90 graus para a direita, porque o sensor da esquerda, o sensor daqui da esquerda detectou que tem algo aqui e o sensor da frente detectou que tem algo à frente. O sensor da direita não detectou nada por causa da distância muito longa. Então a lógica seria ele fazer o giro para a direita com a base desse sensor à esquerda e com a base desse sensor à frente. Se o sensor à esquerda estiver a 30 centímetros, se o sensor da frente estiver a 10 centímetros. Então ele faça o giro para a direita. Fez o giro, faça o comando, aí outro lê os sensores. O sensor da esquerda está a 10 centímetros, o sensor da direita está marcando aqui a posição aqui do móvel a 20 centímetros, não sei, estou chutando, e o da frente não está viável. Então, com essa medida do sensor da esquerda e da direita, ele fará o comando para frente, na medida da direita e a esquerda. Então aí ele fará o controle, ele fará o movimento para frente. Certo. Em outros casos, está aqui o quarto. Em outros casos, ele chegaria num ponto, se caso eu quisesse que ele fosse para o quarto. Então ele marcaria essa distância aqui. Caso fosse para o quarto, ele marcaria essa distância aqui do sensor. O sensor marcaria essa distância. Então ele pararia quando ele chegasse a essa distância. Chegou à distância desejada, ele pararia fazer o giro. Aí o exemplo bom ficaria mesmo com 4 sensores. Por quê? Porque aqui ele vai detectar 50 centímetros à direita, quando ele batesse o sensor, batesse aqui nesse móvel.
e aqui na esquerda ele sempre estaria marcando. Então ele sempre estaria andando em sentido ao corredor, ele estaria sempre andando e marcaria esse móvel. Aí a gente teria um problema, por quê? Porque quando ele chegasse aqui, o sensor chegasse aqui, no início da porta, no início aqui da porta, aqui, quando ele aqui na parede da porta, perto da porta, né? Ele estaria marcando aqui na parede outra medida. Aqui, do lado dessa parede, outra medida. Então aqui estaria 5 centímetros da parede e aqui estaria 5 centímetros da outra parede. E aqui estaria nada. A lógica seria, quando ele passar dos 5 centímetros e encontrasse a direita, e já encontrasse a direita aqui, o laser ele passaria daqui para cá. Então ele marcaria 50 centímetros. Então não seria viável um código que quando ele chegasse ao ponto de 50 centímetros, ele pararia e faria uma rotação. Faria um ângulo, fazia o ângulo de 90 graus novamente para poder entrar no quarto. Então aqui ele bateria, se ele andasse à frente. Quando ele fizesse, ele bateria aqui. Então a lógica seria melhor com 4 sensores. Por quê? Com 4 sensores. Por qual motivo? Quando ele chega com outro sensor aqui atrás, ele faria a medição desse móvel aqui. Ele faria a medição desse móvel aqui. Então, para ele ter uma precisão para entrar para dentro, então ele faria uma precisão desse móvel aqui. Ele leria a distância do móvel, andando para frente. Caso ele saia desse ponto aqui, ele ia ler essa posição desse móvel aqui até o certo ponto. Quando ele ia chegar no ponto certinho, ó, o sensor da direita estaria marcando aqui os 50 centímetros e o sensor de trás estaria marcando aqui uns 1 metro, que ele deu 1,50 m, 1,10 m do sensor traseiro. Então quando ele batesse 1,10 m, que é esse ponto daqui para cá, aí sim ele faria um giro correto. Ele faria uma entrada correta na porta. Ele entraria corretamente aqui na porta aqui, ó, sem problema nenhum, sem bater, sem nada. E faria, quando ele fizesse o giro, aí entraria outro trabalho dos sensores. Um sensor ia vir aqui 50 centímetros para cima da frente, quando ele fizesse o giro. O do lado direito ia ser o sensor aqui pegando 1 metro. E o de trás ia ser o sensor aqui pegando no outro sentido. Aí sim ele teria um cálculo, uma precisão melhor, com 4 sensores. Mas aí no caso a gente tem umas maneiras a mais, uma lógica a mais para poder fazer com 3 sensores. Vamos supor que ele está aqui, o robô está aqui. Quando ele chegar aqui nesse ponto, ele precisa entrar no quarto. Caso contrário, se você não quisesse que ele entrasse no quarto, ele ia ignorar esse ponto aqui e iria direto, certo? Mas como você quer tirar ele do ponto de início, caso você queira tirar ele aqui do ponto de início e queira levar ele até
o quarto, até o ponto aqui do quarto, que ele chegue até esse ponto aqui, vamos supor. Aqui é uma cama e você quer que ele venha até você até a cama. Daqui para cá seria vários pontos. Por exemplo, daqui para cá, daqui para cá já seria um ponto. Ele iria fazer um ângulo de 90 graus. Daqui para cá seria outro ponto, outro ângulo de 90 graus que ele ia fazer. Daqui para cá, caso ele entrasse aqui, ele viraria no ângulo de 90 graus e entraria aqui. Pronto. O sensor detectaria essa distância aqui e essa distância aqui. Quando ele detectasse essa distância aqui desse lado e essa distância desse lado, ele viraria para poder vir até esse corredorzinho aqui. Para poder chegar até esse corredorzinho aqui e chegar até você, até o ponto específico. Então ele pararia aqui, viraria até 90 graus, vinha até aqui, marcação de pontos, ó. O da frente chegaria até o ponto específico, o da direita outro ponto aqui, marcaria outro ponto. Quando o da frente chegasse até um ponto específico daqui, ele estaria marcando daqui para cá 30 centímetros. Andaria até 20 centímetros. Quando chegasse até 20 centímetros, ele faria outra rotação, viraria outra rotação. Faria outra rotação, verificaria outros pontos, direita, esquerda e frente. Andaria para frente até chegar a outra medida. Se aqui onde ele estava até aqui estava dando 1 metro, ele iria andar até chegar 20 centímetros. Então saía daqui até chegar a 20 centímetros. Bateu 20 centímetros no sensor, para, faz o que deveria ser feito. Faça o giro 180. Era sempre em pontos. Primeiro de 90, verificaria sensores, medida de sensores. Outro ponto, verificado essa medida de sensores, faça outro giro de 90 graus. Verificado os sensores, cada um andaria até bater 20 centímetros de novo. E isso tem que ver como é que a como é que a estrutura da casa está feita também. Para pegar os pontos certos, senão teria sempre um... então andaria, dependendo da planta, ele faria de novo aqui, chegaria até o ponto. Quando o sensor chegar aqui a 20 centímetros, 30 centímetros, faria outro giro, 90 graus, verificaria, andaria daqui para cá até bater 10 centímetros ou 20 centímetros, andaria, bateu a medida, aqui, faz aqui tem uma porta, né? Chegava na medida, viraria, outra medida para frente, outra medida nas laterais, andaria até a próxima medida, outra medida, faria o giro, outra medida, depois do giro, outra medida,
andaria para a cozinha, ou caso outra medida, caso o comando for para a sala de volta ou para o ponto, caso fosse para o ponto, outra medida, fosse para o ponto, quando batesse medida tal, giraria até o ponto, marcaria outra medida, outra medida, outra medida. Se o sensor da direita estiver com pouca medida e o outro diferente, esquerda diferente, diferente, é a mesma coisa da esquerda para a direita, diferente, diferente, vai para a cozinha. Se o da direita está maior, vai para a cozinha. Se o da esquerda está maior, volta para o ponto inicial. E assim seria a lógica, até ele chegar no ponto inicial. Andaria o corredor, banheiro não seria muito, caso queira botar ele para dentro de um banheiro, não vejo muito propósito para isso. Um robô dentro do banheiro, mas seria uma lógica boa também. Trazer o papel higiênico. Aqui então aqui seria outro ponto. Chegaram aqui na cozinha, encontraria outra distância, até aqui outra distância. Caso, porque os sensores, eles são muito, tem sensor que só pede uma distância acho que de 2 metros, aqui ele está mais de 2 metros nesse corredor. Então ele andaria, quando ele vê esse sensor aqui marcando essa distância, ele andaria para frente até encontrar essa distância. Quando ele encontrasse essa distância, ele saberia o ponto do banheiro, certo? Quando ele encontrar aqui de novo a mesma distância, ele saberia que estaria chegando na cozinha. Então, aqui ele já estaria marcando outro ponto, que já estaria perto de alguma coisa na cozinha. E tudo dependeria da lógica. No caso, 3 sensores. No caso, eu estaria usando 4 para poder entrar dentro do quarto, mas com 3 sensores a lógica ficaria muito diferente. Por exemplo, com 3 sensores, vamos supor que aqui, quando ele chegasse nesse ponto, com 3 sensores, quando o sensor detectar esse movimento aqui, ele automaticamente já, por exemplo, seria do quarto para da sala aqui, do ponto de início para o quarto. Então, quando ele encontrar, na lógica da programação, quando ele encontrar o lado direito uma distância de 50 centímetros, ele já viraria, certo? Faria o ângulo de 90 graus para poder entrar para o quarto. Então, nesse sentido aqui, ele bateria. Mas aí na lógica, tem como colocar ele para andar mais um pouco. Quando ele encontrar, cara, vamos dizer, e quando ele encontrar o ponto, ele ande mais um pouquinho. Vamos colocar no código para ele andar mais um tempo. Então ele pararia um certo tempo, tomando a distância correta, para poder fazer o giro e entrar certinho. Então na lógica seria isso. Ele acharia o valor
valor de 50 centímetros no lado direito, mas ele não pararia imediatamente. Ele faria andar um pouquinho a mais com o tempo, um tempo de 1 segundo, vamos supor. Não seria muito preciso, mas estaria uma lógica assim. Se ele andasse daqui, encontraria o ponto e andaria mais um pouco a milissegundos. Pronto, aí estaria no ponto certo e pararia. Andaria mais milissegundos e pararia. Então a lógica seria mais ou menos essa, com 3 sensores. Mas seria melhor com 4. Então a gente vai tentar revisar isso aí para ter uma precisão melhor. Dá para fazer no código, mas fica um pouco mais complicado. Teria que fazer uma base de cada sensor ler o movimento em 90 graus ou 45 graus. Quando o sensor pegar uns 45 graus, cada sensor teria um ponto. Então a lógica seria essa. Acho que deu para entender como é que funciona o andamento aqui do robô. Talvez seria melhor colocar os sensores em ângulos. Aí a gente verifica. Estou tentando ver aqui no código, em 3 sensores. O sensor também não é muito barato. Sensor aqui de laser. Estou usando esse daqui. Para usar 4 sensores desse. Uma plaquinha minúscula de nada. Valer tanto. Muito caro. Aqui ó, precinho bom. Mas no frete tem frete, né? Os frete acabam aumentando o valor da plaquinha. Acabou aumentando o valor do sensor e cada plaquinha desse aqui, cada sensor desse dá um dinheiro alto. Mas a gente tá vendo aí com que pode. Vou tentar fazer esse robô, fazer de um jeito que dê pra andar. Mas a lógica vai ser essa aqui mesmo. No pensamento de criar o código, vai ser isso aqui. Então, pô, espero que tenham gostado aí do vídeo. Uma forma de mapeamento que eu criei. Vai ter umas irregularidades também. Creio que nem toda casa tem um esquadro bom, né? Às vezes uma casa é meio torta,
Aí caso o robô venha andar, ele vai encostando nas paredes, andando aqui, batendo tudo nas paredes. Aí cada sensor vai ter que, por exemplo, ele fez um andar, não está andando reto, cada parede está já encostando na parede. Aí ele vai ter que fazer um giro para poder sair da parede. Aí nesse giro da frente vai ter que detectar, o sensor da frente vai ter que detectar aqui tantos centímetros, esse daqui vai ter que detectar tanto centímetro e esse aqui tanto centímetro, para ele poder fazer andar aqui, para poder bater outro centímetro, outro centímetro, outro centímetro e voltar ao ponto reto de início. Então ele vai ficar meio louco, batendo nas paredes, tentando acertar o centro do lugar. E isso aqui vai ter que ter correções, porque ele nunca vai andar em linha reta, então sempre vai ser assim. Então a gente vai vendo aí. Pensei em colocar um sensor lidar, aquele giratório, também junto, para ver o mapeamento do local e não bater em nada. Aí já é outra lógica. Parece que esse sensor ele lida com programa, software, para poder ver mapeamento diretamente na tela e fazer direção. Por exemplo, ele faz esse mapeamento aqui de uma planta e você consegue selecionar um ponto, que ele sai daqui, vá para cá, aí ele já faz uma trajetória, fazendo um mapeamento todinho da área e fazendo a trajetória certinha, saindo de um lugar para outro. Isso tudo na base de software, que você marca um lugar aqui e vou marquei aqui onde é o lugar de início, aí marquei esse outro lugarzinho aqui. Então seria essa base, entendeu? Aí ele sairia andando daqui para até sem encostar em nada. Essa é a função do sensor lidar, giratório, mapeamento de toda a área. Eu vou ver se tem como eu fazer isso. Mas também não é baratinho também não. Sensor lidar não é muito barato também não. Deixa eu ver aqui. Tem esses daqui. Aqui. Essezinho aqui, ó. Esse aqui é o sensor lidar. Mercado Livre. Quase R$ 1.000. R$ 1.000 praticamente. Então a gente tenta fazer o que pode, né? Para ele andar desse jeito aqui que a gente está pensando, vai ser difícil. Tem que envolver muita lógica. E é isso aí. Vamos tentar fazer esse robôzinho funcionar. Espero que tenham gostado aí do vídeo e acabamos por aqui.